Olá! Hoje, então, vou falar mais um pouco sobre doenças do fígado e o assunto é anemia falciforme e alterações hepáticas. Esse assunto já vem prometendo há algum tempo em fazer esse vídeo, porque eu recebo bastante questionamentos de pacientes e familiares de pacientes com anemia falciforme e alterações no fígado, inclusive com diagnóstico de cirrose. Vou tentar falar um pouco aqui justamente sobre as alterações no fígado nessa população de pessoas com anemia falciforme, suas complicações e até os resultados do transplante hepático nesse grupo de pacientes, caso seja necessário. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Fraga, eu sou médica hepatologista e eu tenho aqui no canal do YouTube, também nas redes sociais, Instagram, Facebook e também um canal de podcast lá no Spotify, Saúde do Fígado. Se o assunto lhe interessa, não fique aqui comigo e não esqueça de se inscrever no canal para ser notificado de quando novos vídeos forem publicados. Então vamos lá, a primeira coisa para entender sobre anemia falciforme é o que é anemia falciforme. Então, a anemia falciforme é uma doença hematológica dos glóbulos vermelhos, onde acontece uma alteração na forma da hemoglobina, que a hemácia ela se torna em forma de foice. Isso traz uma série de consequências para o nosso organismo, porque é nos glóbulos vermelhos, é na hemoglobina que o nosso oxigênio é carreado. Então, quando ocorre uma alteração conformacional, podem acontecer falhas, digamos assim, nesse transporte de oxigênio e pode ocorrer também uma diminuição do fluxo sanguíneo dos vasos. E uma grande complicação da anemia falciforme são danos isquêmicos. Então, quando aquelas hemácias se aglutinam, se agrupam e trancam o vaso, ou fazem uma obstrução parcial, ou elas se movimentam de forma mais lenta, ocorre isquemia. E essa isquemia pode se dar em crises, principalmente em períodos de infecção, a pessoa está com desidratação, algum evento diferente aconteceu no organismo da pessoa, e dá o que a gente chama de crise falciforme, que é uma condição bastante ameaçadora e muita dor. A pessoa pode ter dor torácica, pode ter dor abdominal, e no fígado também pode acontecer essa diminuição de fluxo sanguíneo para dentro do fígado e pode dar dor aguda, inclusive com quadro semelhante à hepatite. Então, uma das alterações que acontece na anemia falciforme são olhos amarelos, dor abdominal associada a náusea e vômito, que está muitas vezes relacionada a essa crise falciforme. Muitas vezes é difícil a gente fazer diagnóstico diferencial com outras doenças do fígado, mas quando o paciente tem anemia falciforme, isso tem que ficar no rol de diagnósticos diferenciais. Antes de prosseguir, é sempre importante lembrar que quem tem doenças hematológicas, quem tem anemia falciforme, deve manter um acompanhamento hematológico com um hematologista de forma frequente. E o hematologista é o profissional que está acostumado a lidar com esses pacientes e na medida que tiver alterações hepáticas, geralmente ele já encaminha para o hepatologista, ok? Então, vocês tendo um acompanhamento com o hematologista de forma adequada, vocês vão conseguir manter essa vigilância e se caso apareçam alterações hepáticas, o hematologista consegue direcionar qual a melhor forma, qual a melhor conduta e terapêutica a ser tomada naquele momento. Bom, agora vou continuar falando um pouco sobre essas alterações hepáticas no paciente com anemia falciforme. Então, além dessa parte aguda, da crise falciforme, também na própria anemia falciforme, essa conformação em forma de foice das hemácias pode acontecer dentro da circulação hepática. Isso também dá uma certa obstrução sanguínea e isso faz isquemias. Quando a gente fala em isquemia hepática, a gente tem que ter a percepção que uma das estruturas mais sensíveis à redução da oxigenação são justamente os pequenos ductos biliares. E se os ductos biliares sofrem isquemia, começa a ocorrer um processo inflamatório em torno desses ductos biliares e pode haver estreitamentos e dilatações,
tipo uma colangite esclerosante, só que aí seria uma colangite esclerosante secundária. Existe uma doença que é chamada colangite esclerosante primária, que a pessoa tem uma doença, provavelmente de etiologia autoimune, e produz anticorpos que acabam danificando os ductos biliares. Mas existe essa condição que é a colangite esclerosante secundária, que pode estar relacionada em qualquer processo de isquemia grave. Isquemia hepática. Então, por exemplo, na época da pandemia do Covid, pessoas que ficavam na CTI em ventilação mecânica, longos períodos com necessidade de medicamentos para aumentar a pressão arterial, então faziam isquemias dos órgãos. Quando isquemiava o fígado, a gente viu vários casos de colangite esclerosante secundária por essa isquemia. E na anemia falciforme também pode acontecer essa mesma conformação de dano isquêmico e fazer o que a gente chama de colangite esclerosante secundária. E nesses casos a pessoa tem colestase. O que é colestase? É aumento de fosfatase alcalina, gama-GT, amarelão e coceira no corpo. Sempre lembrando que a anemia falciforme, o tempo de vida da hemácia, ela do glóbulo vermelho, ela é menor. E a pessoa faz o que a gente chama de hemólise, então morre mais cedo os glóbulos vermelhos. E mesmo assim, às vezes, nascem os glóbulos vermelhos, eles morrem logo. E esse pool de morte de hemácias precocemente, a pessoa já pode ficar com os olhos amarelos decorrentes da própria doença hematológica. Mas pode ter uma associação também de icterícia ou aumento dessa hiperbilirrubinemia, que dá o amarelão, por dano hepático. Então, esses são dois grandes mecanismos, recordando, a questão do próprio aumento da viscosidade do sangue, por represamento dos glóbulos vermelhos de forma aguda, dando um quadro tipo hepatite aguda, ou danos isquêmicos causando isquemias das vias biliares, dando um quadro de colangite esclerosante secundária. Existem outros mecanismos disso, mas a grosso modo, para vocês entenderem, é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente, além de falar desses danos, do dano agudo e do dano crônico com colestase, a gente sabe em séries de autópsias que chega a ter uma incidência de 16 a 30% dos pacientes com anemia falciforme que tenham cirrose. Como que a gente vai prevenir a cirrose, né? Então, assim, é difícil a gente entender como prevenir a cirrose, mas é importante esse acompanhamento. Então, todo paciente com anemia falciforme tem que poupar o fígado de outros danos. Por exemplo, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, manter o peso de forma adequada, fazer atividade física regular, que são cuidados para a saúde do fígado como um todo, como qualquer pessoa. Mas o paciente com anemia falciforme que tem uma suscetibilidade maior a dano hepático tem que se ligar mais na adesão a esse comportamento saudável, digamos assim. Além disso, mantendo o acompanhamento médico regular com o seu hematologista, caso ele comece a perceber alterações hepáticas, ele vai encaminhar esse paciente para o hepatologista para investigar e poder tratar o que a gente consegue tratar nesse fígado. Então tem essa forma de prevenção ou de tratamento precoce na vigência de alguma alteração hepática. E quando a gente fala ainda na colestase relacionada à anemia falciforme, existe um medicamento que a gente usa para colestases como um todo, que é o ácido ursodesoxicólico. Nesse contexto propriamente dito de colangite esclerosante secundária e de colestase associada à anemia falciforme, a gente não sabe exatamente qual que é o benefício exato do medicamento, mas é o medicamento que a gente usa. Melhora enzimas hepáticas. Se realmente ele diminui a progressão da doença ou não é controverso, mas é o tratamento que a gente tem disponível hoje na atualidade. A gente não pode esquecer também que o paciente com anemia falciforme pode necessitar de transfusões sanguíneas de repetição e aí tem um risco aumentado de contrair vírus de hepatite B e hepatite C. Lembrando que paciente com anemia falciforme, todas as pessoas, independente de doença ou não, devem ser vacinadas para hepatite B. Isso é uma forma, então, de prevenção. Existe vacina eficaz. Agora, hepatite C não tem vacina. Então, a gente tem que ter cuidados.
Claro que pessoas atualmente que recebem transfusão de sangue, esse sangue já passa por um controle de qualidade, já passa por rastreamento de doenças infecciosas e teoricamente não é para contrair a hepatite C. Ocasionalmente a gente ainda tem falhas nesse sistema, pelo menos isso é cada vez menos frequente, mas pode acontecer. É interessante fazer sorologias para hepatite de forma periódica. Além disso, quem recebe transfusões com frequência pode fazer sobrecarga de ferro, que é um acúmulo, é tipo uma hemocromatose secundária, ou seja, um acúmulo de ferro no corpo secundário a essas transfusões. E nesse caso, o hematologista está extremamente acostumado a lidar e muitas vezes é necessário usar o quelante de ferro para diminuir o depósito de ferro nos órgãos corporais e diminuir o dano. Incluindo o fígado. E acúmulo de ferro no fígado pode acelerar todos esses outros danos que eu comentei há pouco e pode causar um dano próprio, causando cirrose só por isso, tá? Cirrose, lembrando que é um fígado todo cicatrizado devido a um dano crônico. Então, inflamação em cima de inflamação, da cicatriz em cima de cicatriz, e essa fibrose, essa cicatrização, grosseiramente a gente divide em 4 estágios, sendo o estágio 4 a cirrose. Outra questão importante de lembrar nos pacientes com anemia falciforme é que esse grupo de pessoas estão mais sujeitas à formação de cálculos biliares por pigmento de bile, por pigmento de bilirrubina. São cálculos por cristais de bilirrubina, digamos assim. Isso qualquer pessoa com uma doença hemolítica, uma doença uma hemoglobinopatia que se encaixa na anemia falciforme, tem esse risco aumentado de cálculos biliares. E quando a gente for pensar um paciente com anemia falciforme, com dor abdominal aguda, náusea e icterícia com amarelão, além daquele quadro de crise falciforme, dando um quadro semelhante à hepatite aguda, a gente tem que pensar que pode ser uma cólica biliar, uma crise de colecistite. Então é importante também conhecer essa patologia nesses pacientes. A incidência de cálculos biliares nos pacientes com anemia falciforme aumenta com a idade, e sendo em torno de 55% de prevalência quando a pessoa tem aos 60 anos de idade. Alguns grupos recomendam fortemente que se indique retirada da vesícula para todos os pacientes com anemia falciforme e cálculos biliares, justamente para evitar complicações. E levar um paciente com anemia falciforme para uma cirurgia que a gente chama eletiva, programada, organizada, é melhor do que numa situação aguda. E lembrando que os pacientes com anemia falciforme têm muito maior risco de infecções. Então, pacientes que seguem a colecistectomia com anemia falciforme, a gente geralmente já dá antibiótico preventivo. A retirada da vesícula, para vocês entenderem, não é uma cirurgia suja, não é uma cirurgia que necessitaria antibiótico preventivo na população geral. Mas nos pacientes com anemia falciforme isso é recomendado. E pacientes que, apesar de ter acompanhamento médico ou não tendo acompanhamento médico adequado, chega num caso de cirrose, com perda de função hepática e indicação de transplante. Como é que é o resultado desse transplante hepático nessa população de pessoas acometidas por anemia falciforme? Então a experiência ainda é muito limitada, parece realmente que a sobrevida desses pacientes pós-transplante é menor, então tem uma revisão sistemática de várias experiências em centros diversos, que foi publicada agora em 2021, e foi encontrada uma sobrevida em um ano em torno de 50%, o que é menor do que as taxas de sobrevida de transplante por outras causas, então que chega a 70%, 80% de sobrevida em um ano. É importante frisar que sempre que o paciente com anemia falciforme precisa de transplante, ele deve ser transplantado em centros de transplante acostumados a transplantar ou que tem uma maior experiência em transplantar pacientes com anemia falciforme. Reforçando que cuidados na saúde do fígado
em geral, como atividade física regular, não aumentar de peso, manter um peso corporal adequado, não ingerir bebida alcoólica, vacinar para hepatite B, vacinar para hepatite A, são recomendações muito importantes que devem ser seguidas pelos pacientes com anemia falciforme. Se você tem mais algum questionamento sobre essa doença, não deixe de comentar aqui nesse vídeo. E também me siga lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu tenho lives todas as terças-feiras às 20 horas lá no meu perfil do Instagram, onde eu respondo dúvidas sobre doenças do fígado. Hoje era isso que eu tinha programado de falar para vocês e me aguardem até o próximo vídeo. Um grande abraço!